meus caros. Meu nome é Vinícius Gontijo, eu sou mestre e doutor em Direito Comercial pela UFMG, professor no Pretórium, na PUC Minas e na Faculdade Milton Campos. E o nosso curso tem por tema o direito empresarial. Na última aula nossa, nós debatemos e examinamos o conceito técnico de empresário segundo a lei brasileira e aqueles que estão excluídos desta compreensão. Na nossa aula de hoje, nós vamos examinar um elemento da identificação do empresário, o nome empresarial. E o nosso e-mail, como você já sabe, é saberdireito@stf.jus.br. Pois bem, meus amigos, o empresário, pessoa natural ou jurídica, ele, como uma pessoa natural, precisa de elementos que vão identificá-lo, individualizá-lo no meio em que atua. Como a pessoa, nós, o empresário, pessoa natural ou jurídica, também adota uma expressão, o nome empresarial. Vamos, antes de seguir, conceituar nome empresarial. Vejam, nome empresarial pode ser conceituado tecnicamente da seguinte maneira: nome empresarial é a expressão pela qual o empresário, pessoa natural ou jurídica, se apresenta no mercado a fim de contrair obrigações e exercer direitos. À semelhança de mim, de você, dela, de você, o empresário precisa se identificar. E ele se identifica pela expressão nome empresarial. E é interessante a gente observar algo que a maioria das pessoas não atina, né? Às vezes a gente assiste porque as pessoas confundem algo. Elas confundem a expressão pessoa. Pessoa não é sinônimo de ser humano. Não, nunca foi. O artigo 1º do Código Civil Brasileiro conceitua pessoa como agente de direitos e de obrigações. Então vejam, a pessoa é aquele agente de direitos e de obrigações. Curiosamente, por exemplo, você já pensou em assinar um contrato com este copo? Você vai me dizer, que patético. Isso não existe. Um copo não assina contratos. Mas você aceita o fato de assinar um contrato com uma fundação. O que é uma fundação, senão uma dotação patrimonial personificada? A pessoa não é sinônimo de seres humanos. Não confunda isso. Vejam, se o direito norte-americano reconhece personalidade ao gato, ao cachorro, em direito sucessório, não riam. Porque isso varia de país para país. E no Brasil, as fundações são pessoas jurídicas formadas por dotação patrimonial. Você está assinando um contrato com patrimônio. Então vejam, a pessoa é aquele que pode exercer direitos, contrair obrigações na ordem jurídica vigente. Sim, há relativamente pouco tempo no Brasil, lastimavelmente, nem todas as pessoas humanas eram consideradas pessoas para o direito. Por exemplo, até o Estatuto da Mulher Casada, a mulher não era considerada para a ordem jurídica nacional pessoa, porque ela não era capaz de direitos e obrigações. Então, pessoa é o artigo 1º do Código Civil. É o agente capaz de direitos e obrigações. E daí vem algo curioso. Ora, eu tenho o empresário, pessoa humana,
o chamado empresário individual, quando uma pessoa natural assume os elementos que o caracterizam como empresário, e ele é tratado como empresário individual. Mas o empresário pode ser uma pessoa jurídica. Então, porque estas podem contrair obrigações e direitos. E tanto a pessoa natural é empresária, quanto a pessoa jurídica, a sociedade empresária, tem um nome para identificá-la, obrigatoriamente. E vejam os senhores o seguinte: é muito comum a gente ter colidências de nomes empresariais. Uma sociedade empresária se registra com um dado nome no Distrito Federal, outra, com o mesmo nome, se registra no Rio Grande do Sul, outra, com o igual nome, se registra na Bahia. Então nós temos os casos de colidências de nomes, choques de homônimos. Vejam os senhores que o direito regulamenta esta questão, a colidência, choques entre nomes. Existe um dispositivo aqui, é o artigo 1166 do Código Civil. Esse artigo 1166 do Código Civil é um artigo perigosíssimo. Por que que ele é perigosíssimo? Porque o parágrafo é mais importante que o caput. O caput, a cabeça, é menos importante que o parágrafo, o corpo. E ele te induz a erro. Porque vejam, a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Então, quando você lê o caput do artigo 1166 do Código Civil, você é induzido a erro. E induzido a erro por quê? Porque você passa a imaginar que eu, registrando um nome no Distrito Federal, um homônimo no Rio Grande do Sul e na Bahia, não haveria proibição, não haveria impedimentos. Porque o caput do artigo 1166 do Código Civil assim prescreveu. Prescreveu que a proteção, Horácio, estaria circunscrito ao Estado da Federação ou ao Distrito Federal em que fizesse o nome, o registro do nome. Mas cuidado. Cuidado, porque nós temos o parágrafo único que vem e degola o caput. Ouçam. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional se registrado na forma da lei especial. Então, se eu registro o meu nome empresarial na forma da lei especial, eu terei proteção nacional. Em verdade, Tabata, eu tenho a proteção internacional. Por quê? Porque o Brasil é signatário da Convenção de Paris para a proteção de nome empresarial. Se alguém registra um nome em Minas Gerais, ninguém pode registrar igual nome no mundo. Muito bem, no mundo. Porque a proteção hoje é universal.